pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, professor Macarrão aqui. Estamos aí para começar a resolução do nosso simulado de número 1. E eu preciso falar um pouco com vocês sobre como isso tudo vai funcionar, né? Primeiramente, não é o fim do mundo se você não for bem. Primeira coisa, o simulado é um balizador. É com ele que a gente vai balizar, que a gente vai adequar o nosso estudo a partir desse simulado 1, sabe? A gente vai ver, peraí, olha, eu estou errando mais isso aqui. Ah, na matemática eu estou errando continha, peraí, não posso. Na matemática eu estou demorando muito porque está faltando a tabuada. Ah, na matemática eu estou errando muito porque eu não estou sabendo interpretar o probleminha. Enfim, não estou sabendo fatorar quando cai MMC, MDC, enfim, o que for. Você precisa. No português, pô, espera aí, é regra de acentuação. Regra de acentuação não tem muito o que entender, é regra. Se eu falo assim, ó, é proibido entrar na sala antes do professor. Não tem o que entender, a princípio. É a regra. A regra de acentuação é mais ou menos a mesma coisa, gente. Não tem o que entender. Você simplesmente segue aquela regra e pronto, acabou. Tá? Então, o nosso simulado é um grande balizador, é uma grande maneira de a gente melhorar, qualificar o nosso tempo de estudo. Sabe? O uso da monitoria, tudo isso. Tá? Espero que vocês mandem bem, assistam, anotem na hora o que erraram, vai já consertando, a videoaula, gente, ela tem que funcionar como se você estivesse aqui atrás, na nossa sala de aula, tá? É assim que tem que ser. Em que sentido? É pegar o caderno, abrir o caderno, anotar o que tiver que anotar, como se você estivesse na sala de aula presencial. É isso que você vai fazer no simulado também, tá? Acompanhar, ver se você fez o raciocínio correto, ver onde você errou, se você errou. Pensei tudo certo, mas errei a conta. Menos mal. É mais uma questão de atenção do que de conhecimento, de entendimento, né? Então, vamos por aí. Na interpretação de texto, mesma coisa, cara. Ler o texto com calma e voltar no texto sem preguiça, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Principalmente que entendam não só porque erraram, que é importante agora, não é o acertar ou errar só, é porque errei. Entendi aquela questão. E também entendam porque acertaram, porque às vezes a gente vai na hora da prova e no dia lá da prova, se for assim e der certo, ótimo, mas não é para isso que eu estou te preparando. Mas às vezes na hora você vai meio que pela intuição, é um chute melhorado, né? É um chute com lógica, é um chute que na verdade você vai eliminando coisas, mas não vai com aquela convicção 100%. Eu preciso dessa convicção, é para ela que a gente está preparando vocês. Então, inclusive, entender por que acertou. Parece estranho, né? Falar, não, acertei porque eu acertei. Não, às vezes você acertou, mas foi ali na orelhada, mais ou menos, deu. Quero que você entenda exatamente por que você errou e por que você acertou. É para isso que serve, beleza? Então, mandem ver, sejam bem-vindos aos nossos simulados, né? A partir de agora, vejam aí a resolução, tá bom? Um abraço. Olá, pessoal. Meu nome é Elida, sou professora de matemática. Hoje nós vamos resolver o primeiro simulado e as questões que eu vou resolver com vocês é de 1 a 5. Tá? Nós vamos começar aí na primeira questão. Antes da gente fazer uma prova, né, antes da gente resolver uma questão, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre qual conteúdo essa questão está abordando, né? Então, nós vamos, em cada questão, identificar o ponto principal e depois colocar qual o assunto que está sendo abordado nessa questão. A primeira questão que nós temos aí é a seguinte, ó. 3 rolos de arame que medem respectivamente 24 metros, 84 metros e 90 metros foram cortados em pedaços iguais e de maior tamanho possível. De acordo com as nossas aulas, sempre nos enunciados, quando aparece cortar, repartir, dividir, nós estamos falando de máximo divisor comum. Então, essa questão nós vamos fazer uma fatoração simultânea do 24, 84 e 90. Nessa fatoração, como é máximo divisor comum, a gente só pode usar números primos que sejam divisores ao mesmo tempo do 24, do 84 e 90. Então, nós vamos começar dividindo pelo 2. Por quê? Porque o 24 é par, o 84 é par e o 90 é par. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 84 dividido por 2 dá 42 e 90 dividido por 2 dá 45.
Agora, a gente poderia dividir por 2. Só que o 12, o 42 divide por 2, mas o 45 não. Então, como o 2 não é um divisor de todos, a gente não pode. O próximo primo que a gente tem que verificar é o 3. Qual que é o critério do 3? Que a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, 1 mais 2, 3, 4 mais 2, 6, 4 mais 5, 9. Então, os 3 números são divisíveis por 3. Quando a gente fizer 12 dividido por 3, 4, 42 dividido por 3, 14 e 45 dividido por 3, 15. Agora, nós temos que achar um número primo que seja divisor ao mesmo tempo de 4, 14 e 15. Só que não tem. Então, significa que 4, 14 e 15 são números primos entre si, porque eles não têm nenhum divisor em comum. Então, acaba aqui a nossa conta. 2 vezes 3, 6. Então, o comprimento de cada pedaço vai ser exatamente 6 metros. A segunda questão, nós temos exatamente uma questão do sistema de numeração decimal. Por quê? Porque está falando em algarismos, está falando em ordem, em classe. Então, identifique a alternativa que representa o número que possui 4 algarismos. Se é 4 algarismos, nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. De tal forma que o algarismo das dezenas simples represente meia dúzia. Então, o algarismo das dezenas simples, meia dúzia. O que é meia dúzia? Meia dúzia é 6. O algarismo das unidades de milhar representa a quantidade de dias da semana. Então, unidades de milhar, dias da semana. Quantos dias tem a semana? 7. O algarismo das unidades simples represente a quantidade de dedos do pé. Então, o pé tem 5 dedos. E o algarismo das centenas simples represente a quantidade de elementos em um par. Então, um par é composto por 2 elementos. Então, que número é esse? 7.265. Resposta certa, letra C. Questão 3. 3 ônibus partem da mesma rodoviária. O primeiro parte de 6 em 6 dias, o segundo parte de 12 em 12 e o terceiro parte de 15 em 15 dias. Se hoje eles partiram juntos, após quanto tempo os ônibus partirão juntos novamente? Então, quais são as palavrinhas-chave do nosso exercício? De 6 em 6 dias, de 12 em 12 dias e de 15 em 15 dias. Isso significa que nós estamos falando de múltiplos. Então, de 6 em 6, de 12 em 12, de 15 em 15. Quanto tempo que eles vão partir juntos novamente? Nós estamos falando de mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos fazer a fatoração simultânea do 6, do 12 e do 15. Para achar o mínimo múltiplo comum, a gente só pode usar números primos sempre do menor para o maior. Para fazer o MMC, o divisor não precisa dividir todos ao mesmo tempo, basta que ele divida 1. Então, o primeiro nós vamos começar dividindo por 2, que vai dar 3, 6, só que o 15 não divide por 2, então a gente repete o 15. Agora, 3, 6 e 15 dá para dividir por 3, só que o 6 ainda divide por 2. Então, vai dar 3, 2 e 15. Aqui, 2 não, né? Vai ser 3. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí, nós vamos continuar fazendo essa fatoração, que agora sim nós vamos dividir por 3, que vai dar 1, 1 e 5. Se eu dividir agora por 5, vai dar 1, 1 e 1. Então, quem vai ser meu mínimo múltiplo comum? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 5 vai dar para nós 60. Então, eles partirão juntos novamente daqui 60 dias. A questão 4 é: a agência de turismo Zunzaravá possui um pacote de viagens de 7 dias para a Disney no valor de R$ 4.567 por pessoa. Marcos irá com 15 amigos, ou seja, eles irão pagar R$ 153.072 ao todo. Ao informar a seus colegas o valor total da viagem, Marcos inverteu o algarismo da dezena de milhar com o da unidade de milhar. Então, nós precisamos analisar só o valor total da viagem, onde fala 153.072 ao todo. Os zerinhos dos centavos, ele não vai fazer diferença no nosso exercício. Então, qual que é o valor total da viagem? 153.072. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa de colocar aqui as ordens de cada algarismo. Então, a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. O que ele falou? Que o Marcos inverteu o algarismo da dezena com o algarismo da unidade, certo? Então, quando a gente inverte o algarismo da dezena com o algarismo da unidade, vai virar 135.072. Só que o exercício quer saber a diferença entre o valor real e o valor informado por Marcos. Quando a gente fala em diferença, a gente está falando da subtração. Então, o valor real é 153.072. O valor informado por Marcos, 135.072. Qual que vai ser essa diferença? 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. 0. E aí, 3 tira 5? Não dá. Fica 13 e aqui fica 4. 13 tira 5 vai dar 8. 4 menos 3, 1, 0. Então, essa diferença deu R$18.000. E é um exercício de sistema de numeração decimal, onde a gente precisa saber a classe dos algarismos aí. Por último, nós temos a questão 5, né? Uma expressão numérica é como se alguém tivesse anotado em uma única linha de uma folha de caderno alguns cálculos a serem efetuados. Entretanto, muitas vezes o que nos faz errar esses cálculos é a ordem em que se deve efetuar cada uma das contas da expressão numérica. Seguindo a ordem correta, ao resolver a expressão numérica, obtemos como resultado. Então, qual seria a ordem correta? Em uma expressão numérica, entre as operações, a gente sempre resolve primeiro a multiplicação ou a divisão. E depois, a gente resolve a soma ou a subtração. Então, na nossa expressão, nós vamos começar, a gente tem adição, a gente tem multiplicação, subtração, divisão e adição. Então, nós vamos começar resolvendo a multiplicação. Ah, professora, eu posso resolver a divisão também? Posso, porque a multiplicação e a divisão estão na mesma prioridade. Agora, quanto mais devagar a gente fizer, mais chance a gente tem de acertar. Então, vai ficar 2 mais 3 vezes 4, 12, menos 8, dividido por 1, mais 5. Agora, eu tenho soma, subtração, divisão e mais. Então, primeiro, nós vamos ter que resolver a divisão. Então, nós vamos deixar 2 mais 12 menos 8 mais 5. Entre adição e subtração, eles estão na mesma ordem de prioridade. Quem que eu resolvo primeiro? Quem vier primeiro. Então, nós vamos 2 mais 12, 14, menos 8 mais 5. Entre a subtração e a adição, resolve quem vier primeiro. 14 menos 8, 6. 6 mais 5 vai dar 11.
Resposta certa, letra D. Essa foi a correção das 5 questões, né, do simulado de matemática. Eu espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham lembrado das explicações e até o próximo simulado. Fala, pessoal do Estude Fácil, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo bem? Professor Gabriel aqui para fazer a correção do simulado, beleza? Vou corrigir as questões de 6 a 10, que foram as questões do simulado referentes aí à geometria, beleza? Então, bora para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: nas figuras abaixo é possível identificar. Letra A. É possível identificar, observa a palavra, é possível. Então, se você identificou, ok. Um círculo, olha, é possível identificar um círculo? Sim. Ah, professor, mas tem 3 círculos. Não importa, tá? Não importa. Se tem um círculo, se tem 3, se tem 1, né? Se tem 3, tem 1. Então, é possível identificar um círculo? Sim. É possível observar um hexágono? Hexágono eu já não consigo observar aqui, beleza? Então, a letra A já não pode ser. 2 triângulos, ok. 2 retângulos. Temos 2 retângulos? Tem um retângulo aqui e tem outro retângulo por fora, ok. Agora, um losango, também conseguimos ver um losango, beleza? Agora, o hexágono já trava a gente. Então, letra A não pode ser. Letra B, octógono. Sim, conseguimos ver um octógono. Um hexágono também, já cortei a letra B. Beleza? Letra C, 3 círculos. Sim, conseguimos ver 3 círculos. Conseguimos ver um losango. Está aqui, né? A placa amarela é um losango, não é isso? Conseguimos ver 2 triângulos. Está aqui. Conseguimos ver um retângulo. Sim, aqui o retângulo, né? E um octógono. Também conseguimos ver um octógono. Ué, ao que tudo indica, a gente marca a letra C, mas a gente vai ser humilde. Letra D de dado. Conseguimos ver um círculo? Sim. Um losango? Sim. 2 triângulos? Sim. 3 retângulos? 3 retângulos. Aí forçou, né? Não consegue ver 3 retângulos aí, não. E um heptágono. Pô, aí heptágono, aí ferrou tudo, né? Letra E. 3 círculos, ok. Então, letra D não pode ser. 3 círculos, ok. 2 hexágonos. Não tem hexágonos aí nessa figura. Então, corta. Por isso, a gente marca letra C. Beleza? 7. Observando a poliedro da figura abaixo, se multiplicarmos o número de vértices pelo número de faces, então beleza, ele quer V vezes F, certo? E desse resultado, ou seja, vou pegar esse resultado e subtrairmos o número de faces triangulares. Ou seja, o que são faces triangulares? São as faces que têm formato de triângulo, certo? Por exemplo, isso aqui. Isso daqui é uma face triangular, beleza? A gente vai obter um resultado aí que a gente vai observar, beleza? Então, beleza. Então, vamos aqui na humildade, vamos primeiro calcular aí o número de vértices, pode ser? Vértices. Vértices são os encontros das arestas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, vértices nós temos 13, beleza? Ah, professor, você pediu para eu não contar assim durante a sala de aula e tudo mais, né? Então, gente, é o seguinte, você pode, né? Você sabe que a base é um hexagonal, não é isso? Então, você tem 6 vértices aqui na base, você tem mais 6 em cima, 12 com 1 no topo, 13, beleza? É uma forma também de você calcular. Até mais interessante ficar contando no dedo, né? Até porque essa figura tem uns tracejados atrás, né? Facilita. E se não tivesse? Né? Aí só de você saber que era uma base hexagonal, você fazia 6, 6 mais 1, 13. Beleza? Ótimo. Bom, ele quer o número de vértices, não é isso? Pelo número de faces. Então vamos calcular o número de faces. Vamos seguir o mesmo raciocínio, né? Se a base dele é hexagonal, significa que ele tem 6 na lateral aqui, 6 na lateral aqui, mais 1 na base. Ou seja, 6 mais 6 mais 1, 13 também. Então o número de faces também vai ser 13. Beleza? Já vamos fazer o resultado aqui então? O resultado aqui seria 13 vezes 13. 13 vezes 13 dá 169, não é isso? Deixa
eu fazer na humildade aqui, que, né, para conferir. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 1 dá 1, tá? 169. Então, beleza. Então, esse resultado aqui é 169. E a gente vai ter que subtrair 169 pela quantidade de faces triangulares. Quantas faces triangulares nós temos? Bom, deixa eu apagar aqui. Faces triangulares. Bom, quantas faces triangulares nós temos aqui, né? Temos uma aqui. E aí observa que todas as faces desse nível são triangulares aqui, né? Essas aqui são triangulares. As da base não são triangulares. As da base são quadriláteros, beleza? Me parece aqui serem trapézios ou retângulos, não sei, tá? E a base é um hexágono. Então, a única que tem faces triangulares é aqui do topo, que são 6, né? Tem 6 aqui rodando aqui, beleza? Então, quantidade de faces triangulares, 6. Por isso a gente vai fazer 169 menos 6 vai dar 163. Por isso a resposta, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Bora aí para a questão 8 agora. Questão 8. Temos abaixo a figura de um quebra-cabeça chamado Tangram, que é composto por 7 peças em forma de figuras geométricas. Ok. Identificando todas as peças do quebra-cabeça, temos... Bom, ele quer que identifique as peças, tá bom? Então vamos identificar. Ó, vamos lá, vamos pegar os triângulos primeiro. Quantos triângulos tem aqui que formam essas peças, tá? 1, 2, 3, 4... e 5. Tá? Observa que a pergunta não é quantos triângulos podemos encontrar na figura. É quantos... identificando as peças do Tangram. Ou seja, quantos triângulos como peça existem ali. Beleza? Porque se for achar triângulos nessa figura, a gente vai achar vários. Beleza? Não é essa a pergunta. Ele quer saber quantos triângulos são as peças dessa figura. 5 triângulos. Beleza? Bom... fazer outra cor aqui, verde. Quantos? Ele fala triângulos, depois ele fala em quadrados. Quadrados. Bom, quadrado, eu consigo identificar só esse quadrado aqui, certo? Tá aí o quadradinho aí, né? Então, um quadrado. Agora ele quer também paralelogramo e losango. Bom, a figura que está faltando é essa daqui, que eu estou desenhando de verde agora. Essa figura, ela não é um losango. Por que eu sei que ela não é um losango? Porque ela não tem todos os lados iguais, né? Mas ela é um paralelogramo. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou cortar a primeira, porque tem 5 triângulos. Então, a letra C e a letra D também estou cortando, porque a gente achou 5 triângulos. Beleza? Mas nós temos 5 triângulos. Opa, não. 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Retângulo não, né? Então, letra E. 8, letra E. Beleza? 9. Durante seu passeio na linha de turismo, você tirou várias fotos. Alguma delas apresentadas a seguir. Elas recordam alguns sólidos geométricos estudados na escola que estão representados ao lado de cada foto. Beleza. Aí tem a descrição, tem aí a foto e tem o sólido geométrico que lembra, né, o que está determinado aí na foto. Beleza, vamos ler o enunciado. A partir dos sólidos geométricos representados são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Tanto na apresentação da barraca do acampamento Farroupilha, quanto na cúpula da igreja da Nossa Senhora, são exemplos de pirâmides. Beleza, vamos identificar aqui, ó. Eu vou colocar cores, beleza? Para a gente identificar, ó. Barraca do acampamento Farroupilha é o vermelho, cadê? Cadê? Tá aqui. Agora, qual que vai ser a cúpula da igreja da Nossa Senhora? Eu vou fazer de roxo. Cúpula da igreja da Nossa Senhora tá aqui. Roxo. Beleza? Bom, o exemplo vermelho e o exemplo roxo são exemplos de pirâmide? Bom, esse daqui não. Esse daqui, né, que eu vou fazer de vermelho. Essa figura aqui, ela não é uma pirâmide. Ela é o quê? Ela é um prisma de base triangular. Tá?
prisma de base triangular. Se for pegar o desenho dela de outra maneira, seria isso daqui, né? Ó. Beleza? Estou colocando ela em pé, beleza? Se fosse a base aqui, tá aqui a base dela. Beleza? Bom, ela não é uma pirâmide, então a número 1 é falsa, né? A afirmativa 1 é falsa. 2. A apresentação do Hospital das Clínicas. Vou fazer de verde. Hospital das Clínicas. Opa. Hospital das Clínicas. Cadê o Hospital das Clínicas? Tá aqui. Ele está falando que a representação do Hospital das Clínicas é um paralelepípedo. Pô, beleza. É um paralelepípedo clássico, né? Então, verdadeira. Ok? Terceira. Tanto na representação da escultura da rua Ramiro Barcelos, vamos fazer o Ramiro Barcelos de azul clarinho, quanto do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas a gente já fez de verde. Não é isso? De verde. Tá. Essas duas vão ser prismas. Então, beleza. Deixa eu fazer azul claro aqui. Qual que é azul claro? Eu perdi. Rua Ramiro. Ué, cadê a rua? Rua Ramiro Barcelos. Cadê a Rua Ramiro? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Azul clarinho. Rua Ramiro Barcelos. Ele está falando que isso aqui é um prisma, assim como o Hospital das Clínicas. Bom, ambos são de fato prismas, né? Esse prisma, ele é um prisma de base retangular ou quadrilátera, e aqui também é um prisma, só que me parece que isso aqui é um cubo, então um prisma de base quadrada, tá? Mas ambos são prismas. Por quê? Porque ambos têm faces opostas e paralelas, beleza? O topo e a base são faces opostas e paralelas. Olha lá. Isso que caracteriza aqui o prisma. Tranquilo? Se tem o topo e a base paralelo, é um prisma. Tranquilo? Ótimo. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Muito bem. 4. A representação do prédio da Procerg tem a forma de um cone. Procerg deve ser aquilo que a gente não fez. Olha lá, isso aqui. Ele está querendo falar para mim que isso daqui é um cone. E a gente não vai aceitar. Isso aqui não é um cone, né, gente? Cone é uma figura que tem a base circular e uma pontinha lá no topo, não é isso? Muito parecido com o cone é o cilindro. Esse é o cilindro. No caso aqui é um cilindro, né, normal. E esse daqui, que está representado no prédio da Procerg, é um cilindro bem achatado. Mas é um cilindro, beleza? Então, por ser cilindro, a gente fala que ele não é um cone. Então é falso. Então, primeira, ela é falsa. A segunda, ela é verdadeira. A terceira, ela é verdadeira. E a quarta, ela é falsa. FVVF. Bom, ele quer saber as verdadeiras, né? Então, 2 e 3 verdadeiras. Então, a gente marca letra E. Tranquilo? Essa foi a questão 9. Vamos aí para a questão 10 agora. 10. Em uma aula de geometria, foram apresentados os poliedros e a tabela com as informações abaixo discriminadas. Percebemos que alguns números, os quais completam a tabela, foram substituídos pela letra A, B, C e D. Tá aqui, né? Ó. A, B, né? E as letras que estão faltando aí. Beleza. O que ele quer? Assim sendo, após observar as informações acima, podemos concluir que os números, os quais devem ser substituídos pelas letras A, B, C, D, respectivamente. Importante. Ou seja, você tem que colocar na ordem, tá? A, B, C e D. Beleza? Não dá mole nisso não. Então, vamos lá. Olha só, eu vou fazer essa questão pela fórmula de Euler, beleza? Qual que é a fórmula de Euler? Relação de Euler. Ele fala o seguinte: F mais V menos A é igual a 2. Dado isso, é o seguinte, né? Se você pegar de um poliedro, de forma geral os poliedros, né? Pegar o número de faces mais o número de vértices, subtrair das arestas, isso o resultado tem que dar 2. Como em cada um deles está faltando uma delas, eu vou aplicar a fórmula de Euler em cada uma das letras e vou achar qual que é o valor. Por exemplo, eu vou pegar aqui a letra C, que é a primeira aqui, tá bom? Só para você sacar. A letra C é o seguinte: estou pegando faces, vértices e arestas da primeira figura, tá bom? Faces, quantas faces ela tem? Ela tem 4. Quantos vértices ela tem? 4.
E quantas arestas ela tem? É o que a gente quer saber. E isso tem que dar 2. 4 mais 4 dá 8. 8 menos quanto que dá 2? É 6. Então o número de arestas é 6. Sacou a ideia? Então eu vou fazer dessa maneira para todos os outros. Então aqui é 6, beleza? Já vou deixar aqui, ó. C igual a 6. Vou colocar o A aqui também, o B aqui também e o D aqui também. Beleza? Ótimo. Vou fazer o mesmo raciocínio para cá. Agora para achar a letra A. Beleza? Então olha só, o que a gente tem? Faces, que a gente não tem, mais vértices, que é 8, menos as arestas, que são 12, tem que dar 2. Observe o seguinte, esse número aqui, menos 12, tem que dar 2, certo? Esse número tem que ser 20, né? Opa, eu falei besteira. Esse número tem que ser 14, né? Por quê? Porque 14 menos 12 dá 2. Agora, se esse número somado tem que dar 14, concorda que quanto que mais 8 dá 14? Então, é 6 também. Então, aqui, o número de arestas é 6. Ah, professor, mas eu fiz de outra maneira. Beleza? Eu peguei a figura 2 e contei o número de faces dele. Porque aqui são 6 faces, professor. Porque aqui tem 4 lateral, no topo e na base. 6. Ok. É uma forma válida também. Estou fazendo de um jeito diferente, mas para forçar vocês a utilizarem também a fórmula de Euler, tá bom? Que eu acho bem interessante, tá bom? Mas se você contou no dedo pela figura, tá tudo certo, tá tudo bem, beleza? B de bola. Tem espaço aqui embaixo? Tem. A B de bola é o seguinte, face é 8, vértices a gente não sabe, e 18 é o número de arestas. Então, olha só, a fórmula de Euler é F mais V menos A igual a 2. Então, ele falou, face é 8, vértices a gente não sabe. Então, 8 mais um número que a gente não sabe, menos quanto mesmo? Menos 18, tem que dar 2. Então, isso daqui tem que dar 20, né, gente? Porque 20 menos 18 dá 2. Se aqui aquilo dá 20, então quanto que tem que valer no quadradinho ali, que são os vértices? Tem que valer 12, certo? Então, aqui tem que ser 12. Porque 8 mais 12 dá 20, menos 18 dá 2. Então, beleza. Então, B vale 12. Deixa eu colocar os valores aqui, né? O B vale 12 e o A vale 6. Beleza? Daqui já dá para acertar? 6, 12, 6. 6, 12, 6. 6, 12, 6. Já é a letra A, né? Beleza? Mas a gente é humilde. Vamos fazer a letra D também, né? F mais V menos A igual a 2. Faces, ele falou que são 6. Vértices, ele falou que são 6. E as arestas é o que a gente precisa descobrir. Vai dar 2. 12 menos quanto que dá 2? 12 menos 10. Não é isso? Então o número de arestas aqui é 10. Lembrando, professor, eu peguei aqui, contei o número de arestas e falei que D é 10. Tá certo também. Tá bom? Então D é 10. Então a gente quer aí 6, 12, 6 e 10. 6, 12, 6 e 10 é a letra A. Beleza? Tranquilo, gente? Fechou aí as 10. 10 não, né? Até a 10ª questão aí de geometria. Beleza? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da correção. Espero que vocês tenham mandado bem nesse simulado. Corrija aí os erros que vocês provavelmente não, né? Que vocês possivelmente tenham cometido. Refaz a questão que aí você não erra mais. Beleza? No mais é isso. Ficamos aqui. Aquele abraço e falou. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Beleza? Vamos continuar com a correção aqui. Exercício 11, né? O sistema de numeração romana ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica, de papas e reis do mesmo nome. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de sua fundação. Ó, esse aqui é o ano da sua fundação. E que número é esse? Qual é esse ano, né? M significa 1000, então 1000. Aí eu tenho o C, que é 100, e o D, ó, vou colocar aqui, ó, M significa 1000, a gente sabe, né? Beleza. O D significa 500. O C significa 100. Como o C está antes do D e o D é maior, então vou fazer a diferença entre os dois. Então, 1000 CD, 400. 1400. Show! L, 50, né? Sabe que L vale 50. E eu sei que o X vale 10. Eu sei que o V vale 5 e o I vale 1, né? Tá, só para revisão. Então eu tenho aqui, ó, LX 60, 1460 e X
1469. Então, o ano da fundação é 1469. Quantos anos de fundação essa cidade comemora em 2050? Opa! Então, o que eu vou fazer? 2050, eu vou tirar aqui, ó, vou fazer a diferença dos dois números. Eu vou ter exatamente o ano, exatamente quantos anos a cidade vai comemorar em 2050. Então, bora lá. Aqui eu não tenho, vou pedir emprestado, fica 4 aqui, 10, vai sobrar 1. Beleza. 4 menos 6 não dá, opa, vai ficar 1 aqui, 9 aqui, porque vai 1 para cá. 14 menos 6, 8. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. Então a cidade vai comemorar 581 anos, ó, letra C. Então a resposta correta é letra C. Essa cidade comemorar em 2050 581 anos. Esse vai ser quantos anos ela vai comemorar em 2050, né? Show de bola? Vamos para a próxima. 2, ó. Vamos lá. Partindo do número 2, aqui ó, número 2 aqui, na figura e fazendo as 4 contas nos sentidos. Ó, eu quero fazer as 4 contas no sentido da flecha. O resultado, ó, cadê a flecha? Aqui, a flecha aqui, ó. Ó, o resultado é 12, ó. 2 vezes 24, tá aqui, ó. 2 vezes 24, 48. Aí eu vou pegar o resultado dessa operação e vou fazer dividido por 12. 48 dividido por 12, 4. Beleza, aí eu pego o resultado dessa operação e continuo, ó, sempre nessa direção. A seta aqui, ó, a seta representando aqui. Show? Beleza, 4 vezes 6 é igual a 24, ó. Então o resultado daqui deu 4. O resultado 4 vezes 6 dá 24. Aí eu vou fazer agora por último 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Beleza. Foi isso que ele falou ali, tá? Ele só tá dando um exemplo. Beleza. Se fizermos a mesma coisa partindo do maior número. Partindo do maior número que aparece na figura. Qual que é o maior número que apresenta? 12, 6, é o 24. Então eu vou partir do 24. E eu vou fazer, ó, a mesma coisa, as 4 operações. A primeira, 24 dividido por 12. 24 dividido por 12, eu sei que dá exatamente 2 para cada. 2 para cada. Aí agora eu pego, ó, já fiz essa primeira. Aqui vai dar igual a 2, né? 2 vezes 6. Aí eu vou fazer aqui agora, ó. 2 vezes 6. 2 vezes 6, eu sei que é 12. Beleza, ó. Então, ó. 2 vezes 6, eu sei que é 12. Opa, cadê aqui? 12. Ó, então já fiz essa operação. Já fiz essa. E agora eu vou fazer 12 dividido por 2. Vamos lá. 12 dividido por 2. Aí eu sei que dá 6 para cada. Então aqui dá 6. Agora eu vou fazer 6 vezes 24. Opa, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. 6 vezes 24 dá 24. Não, 6 vezes 4 dá 24. Beleza? Agora, 6 vezes 2, 12. 12 com mais 2, 12. 44. Então, a resposta correta é 144, ó. Eu fiz, ó. Fazendo as 4 operações aqui. Eu tenho uma... Opa, risquei aqui sem querer. Opa. Eu tenho aqui, ó, as 4 operações. 1, 2, 3, 4. Eu só segui aqui, ó, o que a figura mandou.
Eu saí do 24, vim pra cá, depois daqui eu vim pra cá, depois daqui eu vim pra cá, depois daqui eu voltei pra cá. E o resultado deu 144, fazendo essas operações aqui, ó. Com esses números, aqui as operações, as 4 operações. No final deu 144, resposta correta, 144, beleza? Show de bola. Vamos lá, próxima. Número 13. O professor Jean perguntou aos seus alunos, quantos anos você acha que eu tenho? Aí eu tenho. A Josefina respondeu 22, Maria Joaquina 25, Bernadette 30. Aí o professor disse, uma de vocês errou uma idade em 2 anos, a outra errou em 3 e a outra errou em 5. Como assim errou em 2 e em 3 anos? Por exemplo, ó, se a Josefina falou 22, ó, vou colocar aqui uma tabelinha, ó, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó, no meio, tá a idade. Esse aqui, ó, com marca-texto, tá a idade que cada uma falou. Por exemplo, Josefina falou que eu tinha 22 anos. Eu não, né, professor Diana? Ih, eu tô na frente, peraí. Deixa eu descer um pouco aqui. Aí. Ó, Josefina falou que eu tinha 22. Se ela errou por 2, ou a minha idade é 20 ou é 24. Certo? Certo. Se ela errou por 3, ou a minha idade é 19 ou é 25. Beleza. Se ela errou por 5, ou a minha idade é 17, ou a minha idade é 27. Né? Razoável? Razoável. Maria falou 25. Se ela errou por 2, 23. 20. Opa. Emborracha aqui, meu. Aí. Maria. Se ela falou 25, ela errou por 2, 23. Por 2, 27. Se ela errou por 2 anos. Se ela errou por 3 anos, ou é 22 ou é 28. Se ela errou por 5 anos, ou é 20 ou é 30. A Bernadette falou 30. Né? Bernadette falou que eu tenho 30 anos. Não. Ó. Aí, se ela errou por 5 anos, ou eu tenho 25, ou eu tenho 35. Se ela errou por 3, eu tenho 27, ou eu tenho 33. Se ela errou por 2, ou eu tenho 28, ou eu tenho 32. Tá, o que eu fiz? Eu coloquei todas as possibilidades aqui. O que eu vou fazer agora com todas as possibilidades? Eu vou analisar, ó. 17 só tem na Josefina. Poxa, então eu não tenho 17. 19, tem mais outro 19 aqui, só tem na Josefina, então não é 19. 20, tem outro 20 aí, opa. Ó, tem 20 aqui, tem 20 aqui, tem 20 aqui. Vamos ver se tem 20 embaixo. Não tem 20 lá embaixo, então não pode ser. Não pode ser 20, então vou cortar o 20 aqui. Beleza, 24. 24 tem aonde? Tem aqui, não tem mais em lugar nenhum, não pode ser o 24. E também não pode ser o 22, porque eu falei que ninguém acertou. 25. O 25 tem, ó, tem 25 aqui, tem 25 aqui. Ela falou que eu errei, todas erraram, né? Então não pode ser 25. 27. Tem 27 aqui, beleza. Vamos ver aqui na Maria. Tem 27 na Maria? Ó, tem 27 na Maria também. E tem 27 na Bernadette também. Tem algum outro número que repete nos 3? Não. Então, se eu tenho 27 aqui, 27 aqui, 27 aqui, quantos anos eu tenho? 27? Por que, Jean? Presta atenção. Ó, a Josefina errou minha idade em 5 anos. Ela falou 22. Se ela errou em 5 anos, 27. Confere. Maria errou minha idade por 2 anos. Se ela falou 25... eu tenho 27, então ela errou por 2 anos. E a Bernadette errou minha idade por 3 anos. Ela falou 30 e eu tenho 27. Então, portanto, a resposta certa eu tenho... eu não, o Jean tem 27 anos. Beleza? Show de bola? Bora para a próxima. Vamos lá. Juliane e Jean vão fazer 60 biscoitos cada um. Eles começaram a fazer os biscoitos ao mesmo tempo. Cada minuto faz 5 biscoitos. A cada minuto, Juliana faz 5 biscoitos. Então, a cada 1 minuto, a Juliana faz
Ó, 60. Vou colocar 60 biscoitos aqui. Juliana faz 5 biscoitos. 5 biscoitos. E o Jean faz 3. 3 biscoitos a cada 1 minuto. Quantos biscoitos Jean ainda deverá fazer depois que Juliana terminar sua tarefa? Bora lá. Ó, primeira coisa a gente tem que terminar ver em quanto tempo a Juliana vai terminar de fazer os biscoitos, né? Se ela faz, ó, eles pretendem fazer 60 biscoitos. Se ela faz 5 em 1 minuto, 5 biscoitos em 1 minuto, 60 biscoitos, vai ser em quantos minutos? Eu vou pegar 60, dividir por 5. Ó, vou usar um aqui, 5, vai sobrar 1, desce o 0, 2. Opa, então a Juliana vai fazer em 12 minutos. Em 12 minutos ela fez 60 biscoitos. O Jean em 12 minutos vai fazer quantos biscoitos? Eu vou pegar 12 vezes 3. Porque ele faz a cada 1 minuto e faz 3. Vai dar 6 aqui. 3 vezes 3. Opa! Ele fez 36 biscoitos. Então a Juliana acabou de fazer o seu 60 e o Jean fez só 36. Quantos que falta? Vai dar 30. Ele quer fazer 60. Já fez 36. Né? Então deixa 5 aqui. Vai 10. Desce o 4. Opa, falta 24 biscoitos. Então Jean deverá fazer 24 biscoitos. Letra E. Moleza, né? Bora lá. 15. Vanessa fez corretamente uma conta no quadro negro. Sua amiguinha, sem querer, apagou 2 algarismos. Qual é a soma dos 2 algarismos apagados, né? Então, preste bastante atenção que ela apagou 2 algarismos. Quais 2 algarismos? O que estava aqui, ó, e o que estava aqui. 2 algarismos. Aí ela quer saber, presta bastante atenção nisso. Qual é a soma dos 2 algarismos? Então vamos lá. É uma conta de mais, né? Eu tenho que somar com o número 1 o número que vai 1. Por que, professor? Porque, olha lá, de 2 deu 3. Por que 2 deu 3? Porque foi 1 aqui, ó. É que o preto não tá dando pra enxergar direito. Vou colocar uma mais colorida aqui, o vermelho. Tem que 1. Por que tem que 1? Porque 1 mais 2 é igual a 3. Ah, tá. Então, que número que pode ser aqui que vai 1? Vários números. Por exemplo, o 9 poderia. O 9 mais 1, 10 vai 1. Poderia. O 9 poderia. Poderia ser o 8? Não. O 7? Não. Ah, professor, então esse primeiro número aqui tem que ser 9. Então, 1 mais 9, 10. Vai 1 e sobra 1. Sobra 1 não, sobra 0. Deu 10, né? 9 mais 1, 10. Beleza, então a soma desse número com esse número, a soma é exatamente 9. Portanto, a resposta certa, letra B, número 9. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para resolver com vocês as questões do nosso primeiro simulado. Questões essas, gente, mamão com açúcar, né? A professora dessa vez pegou assim, foi uma mãe com vocês, né? Nós tivemos aí 10 questões textuais. Questões envolvendo interpretação de texto, envolvendo análise de sentido de palavras, valor semântico, semântica, tudo o que nós sabemos ser essencial para uma boa prova de interpretação de texto.
As questões referentes a essa parte textual seriam as questões 16 a 25. E aí eu coloquei um textinho para vocês, um textinho bem tranquilo, do Maurício Araújo, que diz o seguinte: O jumento. Era uma vez, numa fazenda muito distante da cidade, um fazendeiro que possuía um jumento que sabia falar. Esse animal era muito sabido. Tudo que o dono dele pedia, ele prontamente fazia. Mas o pobre do animal, apesar da sua capacidade de falar e entender o que seu dono dizia, não era valorizado. Alimentava-se da pior comida e dormia no relento da noite fria. Certa vez o fazendeiro precisava ir à cidade, uma viagem muito longa, que demoraria 2 dias para chegar. Levou consigo seu jumento para trazer as mercadorias que compraria. Durante o percurso, o fazendeiro tropeçou e caiu dentro de um buraco, mas logo conseguiu se levantar. O jumento começou a caçoar do seu dono, rindo e relinchando sem parar. O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. Além de batê-lo, falava muitos palavrões com o desprovido animal. Não demorou em chamar a atenção das pessoas que por ali transitavam. Um camponês que passava por perto se admirou da sabedoria do animal em compreender toda aquela situação e se encantou com o bicho. O fazendeiro, com muita raiva do jumento, foi até onde estava aquele pobre camponês e disse: Você quer comprar este jumento? Quero, mas só tenho 10 moedas, respondeu o homem. Tá bom, você leva o jumento e eu fico com suas 10 moedas, disse o fazendeiro. Assim, o fazendeiro vendeu seu animal pelas míseras 10 moedas de tão pouco valor que não davam para comprar nem sequer um saco de milho. Retornou para sua casa e desistiu da sua viagem. Dias depois, o fazendeiro estava despreocupado, deitado em sua rede, feliz, pois não precisava alimentar o jumento, quando de repente chegou seu amigo, outro fazendeiro, e lhe apresentou o jornal que destacava um camponês que possuía um jumento que sabia falar, muito feliz e rico, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. Minha Nossa Senhora, olha onde está meu jumento, admirou-se o fazendeiro. Como é que é seu jumento se você o vendeu? Ponderou seu amigo. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Então, quando na rua passava, as pessoas perguntavam a razão de ter vendido seu animal, já que ele era diferente e sabia falar. Mas nem ele compreendia a burrice que havia feito. E assim o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Não aproveitou a sabedoria do bicho. Agora dizem que o jumento vive comendo da melhor comida e bebendo do melhor vinho. Muito bem. Nós temos aí a questão 16, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, apesar de já estar com o gabarito ali, mas para que a gente possa acompanhar o raciocínio aí da questão. A questão 16 dizia o seguinte: o acontecimento central do texto, a ideia predominante dentro do texto, qual seria? O jumento que caçoou do homem numa viagem, não. Isso aconteceu em algum momento da história, mas não é a ideia principal a ser desenvolvida. B, a fazenda distante da cidade, também não era o nosso foco dentro do texto. C, um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia. Beleza, vamos olhar as outras por desencargo. A venda do jumento por 10 míseras moedas, não. E o comportamento do dono do jumento. O foco da história, o acontecimento central, era o fato de haver um jumento que sabia falar e fazia o que o dono pedia. A partir desse fato central se desenrola todo o resto. Quando o dono foi viajar, o jumento caçoou, o dono vendeu, e aí depois o dono viu que o jumento ficou famoso. Aí a consequência de tudo, o foco principal da nossa história é a letra C. Beleza? Então a 16, resposta à letra C. 17, segundo o texto, então a gente vai ter que entender, vai ter que fazer a leitura do texto para a gente poder responder. O jumento, A, era bem tratado na fazenda? B, dormia dentro de casa? C, revoltou com seu dono? D, era bem alimentado pelo camponês? E, era sozinho na vida. Então, olha só, que é para a gente não cair em pegadinha aqui. Ele não era bem tratado lá na fazenda, né? Ele comia, lá no texto fala que ele comia comida da pior espécie, né? O fazendeiro não tinha preocupação com isso. Dormia dentro de casa, também não posso afirmar isso conforme o texto. O jumento se revoltou com seu dono? Não, o jumento só foi rir do dono e o dono ficou bravo com ele. E ele era sozinho na vida? Não, não era.
Então, a resposta aqui é a letra D. O camponês que o comprou do fazendeiro, sim, tratavam muito bem, alimentavam-o com a melhor comida e com o melhor vinho. Então, resposta da 17, letra D de dado. Beleza, 18. O jumento foi vendido por quê? A. Estava dando muito prejuízo para o fazendeiro. Não fala no texto em momento nenhum que o jumento foi vendido por conta de dar prejuízo. B. Ele já não queria ficar onde estava e pediu para ser vendido. Nem abriu a boca para falar, me venda, por favor. C. O camponês ofereceu uma boa quantia pelo animal. Mentira, ofereceu 10 pratas. D. Relinchava todos os dias, fazendo um barulho bem ensurdecedor. Não fala nada sobre isso dentro do texto. E a letra E. Caçoou do dono ao cair no buraco. E é exatamente isso. Quando o dono cai no buraco e o jumento ri da cara dele, ele fica bravo. Por acaso passa um camponês que se interessa pelo jumento e o dono fala, tá bom, dá aí as 10 pratas que você tem, eu vendo ele dessa forma mesmo. Então, letra E, o que motivou ali. 19. Há uma opinião. Qual frase a gente vai perceber, a gente pode inferir, entender que existe uma opinião, tá? Um juízo de valor. A. O fazendeiro não se conteve e se revoltou com o pobre. Não, até aqui eu tenho uma ação sendo descrita perfeita. B. O fazendeiro ficou pensativo ao descobrir que o jumento foi parar no jornal. Também são ações que estão sendo descritas. Ok. C. Esse animal era muito sabido. Olha, uma característica, não é? Alguém olhando para o jumento e pensando, nossa, como ele é sabido. A minha opinião. Mas eu posso encontrar um outro personagem dentro do texto que não vai achar a mesma coisa. Então, beleza, vamos olhar o resto só para a gente confirmar. D. E assim o fazendeiro ficou sem o jumento, na pobreza, todo o resto da sua vida. Não, uma descrição de fatos, né? uma sequência de fatos. Dias depois o fazendeiro estava despreocupado. Não, só estou relatando uma característica do fazendeiro. Então, aqui eu tenho a letra C. Alguém considera, acha, que aquele jumento era um animal muito sabido, muito inteligente. Minha visão acerca do jumento. Então, a letra C tem uma opinião. A gente vai pensar a opinião aqui, entendendo como se fosse realmente um juízo de valor acerca do animal, né, do jumento. 20. A finalidade do texto. Ela é para quê? O texto foi escrito para quê? A. Informar algo ocorrido no passado. O texto não tem cunho informativo, né? Normalmente o cunho informativo a gente vai encontrar lá nos textos relacionados a notícias, reportagens, textos, de repente, de divulgação científica, né? De termos científicos. Então, não. B. Noticiar um fato inusitado sobre um jumento. Ele nem tem estrutura de notícia. Mesmo que a gente ainda não tenha visto o gênero notícia, a gente consegue perceber que nós temos aqui uma história que está sendo contada, não necessariamente uma notícia. C. Entreter o leitor com uma história ficcional. Ok, vamos olhar as outras, só para a gente confirmar. D. Criticar as pessoas que maltratam os animais. Não tem o objetivo de crítica, ainda que eu leia o texto e comece a pensar, bem feito, ela maltratou o bicho, agora ficou sem. Ainda que eu pense dessa forma, o objetivo final do texto não é criticar este tema, maltratos a animais. Então, não. É contar mais sobre a vida dos jumentos. Contar mais sobre a vida dos jumentos? O texto não está nem falando sobre a vida dos jumentos em geral, então não. Letra C. Vai entreter a gente, vai entreter o leitor, vai fazer o leitor, né, fazer uma leitura ali para passar o tempo, e com uma história que é ficcional, né? É uma ficção, né, gente? Nunca vi um jumento falar na minha vida, então, ficcional. Beleza. Vamos para a 21. No trecho, pois o animal estava fazendo um sucesso tremendo na cidade. A palavra destacada tem o mesmo significado de, ó, então aqui eu tenho uma noção de semântica, de pegar a palavra que está em destaque, como eu comentei, muito comum isso nas provas. A gente tem que entender o sentido dela ali nesse trecho que está destacado e marcar a opção em que, se eu fizer a substituição, eu vou manter a mesma ideia. Então, eu tenho aqui, o animal estava fazendo um sucesso importante, um sucesso assustador, um sucesso atemorizante,
Um sucesso grandioso ou um sucesso horrendo? Grandioso. Nossa, fulano faz um sucesso tremendo, é demais, é muito, é grandioso. Então, a resposta da 21, letra D de dado. Muito bem, vejamos a questão 22. A questão 22 nós temos uma tirinha e eu volto a repetir coisas que eu sempre falo e vou falar o resto da minha vida nas nossas aulas. Toda vez que cair algo com imagem, seja uma tirinha, uma charge, o que for, que a gente tenha a perspicácia de observar não só o verbal, mas também o não verbal, porque muitas vezes a condução para a resposta adequada está ali no não verbal, atrelado, claro, às vezes ao que tem, né, de texto, mas ele vai contribuir muito, então vamos ficar atentos. Tem uma tirinha da Mafalda, e aí diz o seguinte: então essa é a sua filhinha querida, que gracinha! É uma mulher aqui falando com a mãe da Mafalda e se dirigindo a ela, né? Ó, colocando uma mãozinha aqui, então essa é a sua filhinha. De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? Que pergunta para se fazer também, né? Aí a Mafalda, olha, faz uma carinha aqui interessante, que diferente, né, do que ela estava até então. E aí ela responde: a senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que sinto por cada um? E aí todo mundo fica com a cara assim meio, né? Ó, parece que eu fiz um sorriso na personagem. Mas todo mundo fica com uma cara assim um pouco pensativa, né? Surpresa. Como assim, né? Que menino? Que resposta é essa que essa menina quer me dar? Então a gente vai partir para a pergunta. A mulher faz perguntas a Mafalda. Ok. O que expressa o gesto de Mafalda no terceiro quadrinho? Então essa questão, o comando já está te dirigindo. Olhe para a imagem. Eu quero saber o gesto. O que representa esse gesto da Mafalda no terceiro quadrinho? Esse olhar contemplativo e esse dedo na boca ali pensando. Então, A, incerteza. B, raciocínio. C, dúvida. D, preconceito. Ou E, falta de interesse. Raciocínio. Por que eu sei que é raciocínio? Ela pensa e depois ela responde. Não que ela está em dúvida. Ela quer saber qual será a resposta. Bom, deixa eu me ver. Qual será a resposta que ela quer, né? Que tipo de resposta ela quer? Tanto que ela pergunta no quarto quadrinho. A senhora quer a resposta padrão ou quer que eu te explique um pouquinho melhor, né? O que eu sinto por cada um deles? Então, é como se ela estivesse raciocinando sobre a resposta que ela daria. Tá? Não porque ela está em dúvida, não porque ela está incerta, muito menos por preconceito, muito menos por falta de interesse. Então, a resposta da 22 é a B. Como se alguém estivesse perguntando algo para a gente para um pouquinho e pensa para depois responder. Seria esse momento, seria isso que ela está reproduzindo, o raciocínio. A 23 diz o seguinte: leia para responder. A gente tem aqui uma imagem da Mona Lisa. Sabemos que não é a imagem original. Mona Lisa original não está nessa vibe aí, paz e amor. E aí está lá, Mona Lisa, 1 mês após criar uma conta no Facebook. Então, beleza, vamos entender o que a questão quer de nós. Essa imagem foi inspirada na famosa pintura Mona Lisa. Então, olha, foi inspiração da pintura original. Nós estudamos e sabemos que quando eu me inspiro em um texto que já existe, essa inspiração vai estabelecer um diálogo, uma conversa com o texto original. Essa conversa é caracterizada por um termo que nós chamamos de intertextualidade, quando um texto, verbal ou não verbal, dialoga com outro texto. Então, pode-se dizer que nós temos um caso de citação para reproduzir as qualidades do original. Não. Um caso de intertextualidade que tem por objetivo provocar humor. Verdade, o texto vai provocar humor. Falando que a Mona Lisa, depois de ter criado a foto o perfil no Facebook, começa a fazer selfies, a tirar fotos, todas do jeitinho que o pessoal faz no Facebook. Então, está provocando humor. Um caso de paródia para emocionar o leitor, meu Deus, quando eu vejo essa imagem da Mona Lisa, eu não fico emocionada, não, tenho vontade de rir. Imagina a Mona Lisa fazendo assim o quadro dela para poder aparecer numa foto. E a D, um caso de paráfrase para informar sobre um acontecimento. A paráfrase é quando eu escrevo um texto com outras palavras para dizer a mesma coisa. Também não tem o objetivo de informar nada aqui. E letra E, um caso claro de plágio ou cópia que deve ser investigado. Não, não é um plágio. É, na verdade, uma intertextualidade que nós temos aqui
para provocar humor. Letra B de bola. 24. No ditado popular, quem casa quer casa, os termos sublinhados são classificados como casa e casa. Como que eu vou saber qual que é qual? Tenho a mesma escrita, a mesma pronúncia. São chamados de homônimos perfeitos. Então, a relação que se estabelece entre esses termos é uma relação de homonímia. Eles são homônimos, tipo a manga da camisa e a manga fruta. Parônimo não é, porque o parônimo ele é escrito quase igual, ele é pronunciado quase igual. Às vezes eu troco uma letrinha só e o significado é completamente diferente, tipo granito e granizo. Então não é o caso aqui. Sinônimo também não, antônimo muito menos e hipônimo também muito menos. Então nós temos a relação de homonímia. Quem casa do verbo casar quer casa imóvel, tá? Imóvel, lar. Então, resposta da 24, letra D de dado. E, por fim, a 25, para finalizar a parte textual da prova, que diz o seguinte: uma palavra pode ter diversos sentidos, dependendo da frase em que se encontra. Enumere as frases de acordo com os diversos sentidos da palavra linha. Nós falamos sobre isso, estamos falando sobre isso, né, quando vemos semântica, a gente fala sobre a possibilidade das palavras adquirirem significados diferentes ou ainda palavras que são escritas da mesma forma, mas dependendo do contexto em que elas são empregadas, a gente vai perceber uma significação diferente. Então, são essas relações semânticas. E aí eu vou ter que avaliar para marcar a sequência correta. Então, a primeira, linha para costurar ou coser. Para costurar algo, né? A linha de costura. Qual frase da coluna da direita diz respeito a essa linha? Se eu for parar para pensar, olha essa daqui, você consegue pôr essa linha na agulha? Pô, linha na agulha é linha de costura. Então, não tem como, eu tenho certeza absoluta que essa daqui, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta frase é linha de costura. O que eu vou fazer? Essa eu já estou certa, tenho certeza absoluta. Então, eu vou olhar aqui, em qual opção, na quarta localização, eu tenho o número 1. Então, olha, 1, 2, 3, 4, então não, essa não pode ser. 1, 2, 3, 4, também não, tá com 5, não pode ser. 1, 2, 3, 4, não, tá com 2, também não pode ser. 1, 2, 3, 4, opa, tem um aqui, tem um aqui. Então, é a D ou a E, já eliminei. Beleza, vou olhar a próxima. Rumo, direção. Em qual opção que eu teria a noção de rumo, de direção? Olha aqui, siga em linha reta. Para onde? Linha reta, vai direto, rumo, seguir. Então, aqui eu tenho certeza absoluta que é o 2. Na letra D, a última é a 3. E aqui na letra E, a última é a 2. Opa, já achei a resposta. Por desencargo, eu vou olhar as outras opções. Ligação telefônica. O telefone não está dando linha. Tem a palavra telefone, linha de telefone. E o telefone não está dando linha. Não está chamando. Então, aqui é número 3. 4. Traço a tinta ou a lápis. Passe uma linha para destacar a palavra. Riscar embaixo da palavra, sublinhar com tinta, com caneta, com lápis. Então, aqui, a número 4. E, número 4 não. Número 4, tá certo. E por último, os 5 atacantes em jogo de futebol. Arranje outro time para jogar na nossa linha. Na nossa linha de frente, de defesa, de meio campo, sei lá do que é. Eu sei que eu estou falando aqui de jogo. Então, nós temos aqui atacantes de um jogo de futebol. Número 5. A ordem correta, 3, 5, 4, 1, 2. Letra E. Certo? Então, vamos só conferir. 3, o telefone não está dando linha. Ok, linha telefônica. 5, arranje outro time para jogar na nossa linha. Certo, jogadores de futebol. Passe uma linha para destacar a palavra. Ok, número 4. Você consegue pôr essa linha na agulha? É a linha de costurar, ok? E siga em linha reta, rumo ou direção. 3, 5, 4, 1, 2. 3, 5, 4, 1, 2. Letra E, certinho. É isso aí. Beleza, pessoal? Uma provinha bem tranquila, né? Questões
que envolvem aí toda a parte de interpretação textual, de entendimento do sentido das palavras, de adequação, de sinônimos, de entender o significado de alguma palavra, de olhar para o texto e achar a resposta no texto, ou de inferir alguma informação, de olhar para uma imagem e compreender que a imagem vai sim nos ajudar a compreender a ideia do texto. Então, nós precisamos somente fazer uma leitura atenta, pensar um pouco, entender o que o texto quer dizer, levar em consideração todos esses aspectos e, com certeza, a gente chega num bom resultado. Beleza? Então, é isso para esse simulado. Espero que vocês tenham ido bem, que vocês tenham conseguido desenvolver bem. E qualquer dúvida que precisar, além do que está aqui no vídeo, eu estou aqui, beleza? Beijo para todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Macarrão aqui, passando para a gente começar a resolução do nosso simulado 1. Na verdade, eu vou começar a minha parte, que é da questão 26 à questão 30. Portanto, eu vou encerrar o nosso simulado 1. Vocês já passaram pelas 15 questões de matemática e por 10 questões de português, beleza? Vamos lá, vou jogar na tela para a gente começar a resolver da 26 a 30. Bom, vamos lá. Na questão de número 26, ó, tá aqui, ó, questão 26. Diz assim, assinale a opção que traz uma palavra cuja regra de acentuação foi alterada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. Do que a gente está falando em 1990, gente? É porque, conforme eu já expliquei para vocês, esse acordo demorou anos para entrar em vigor, de fato. Mas ele é o Acordo Ortográfico de 1990. Só no final dos anos 2000 é que ele entra em vigor de fato, ok? Beleza? Mas toda vez que houver uma questão sobre ele, vai se referir ao Acordo Ortográfico de 1990. Bom, o que esse acordo propôs de mudanças? Algumas, vamos aproveitar para a gente revisar. Por exemplo, o hiato homogêneo EE e OO levava acento na primeira vogal quando essa vogal era tônica. Deixou de levar esse acento. Continua com dois S e dois Os, quem tinha, beleza? Como, por exemplo, os verbos crer, dar, ler e ver, crer, ler, ver, que na terceira do plural fazem creem, deem, leem e veem, né? Então, eles tinham acento aqui, não tem mais, tá? Vou apagar aqui, não tem mais, deixou de ter. O trema não foi abolido 100% da língua portuguesa, mas desapareceu bastante, ele só ficou nas palavras derivadas de palavras estrangeiras que tinham trema, tá? Então, mais uma mudança. Nós tivemos uma outra mudança bastante significativa para nós. A regra do ditongo aberto era assim, ditongo aberto é o tônico, é acentuado. Ponto, era isso. Agora, tem um porém. Ditongo aberto é o tônico, é acentuado, se a palavra não for paroxítono, ou seja, se o e e o tônico aberto, né, tiver na penúltima sílaba, ou seja, a palavra paroxítono, porque ali é tônica, né, ele não é mais acentuado. Bom, vamos olhar. Herói na letra A. Herói continua com acento. Heróico. Opa! Heróico. Heróico é exemplo de quadro, né, gente? Não tem jeito de dar aula, falar sobre o acordo ortográfico, sobre acentuação gráfica e não colocar esse exemplo exatamente para contrapor com esse. Heróico é uma palavra que tinha acento, mas deixou de ter. Então, ela, a palavra heróico, sofreu mudança por conta do acordo ortográfico. E exatamente dentro dessa última regra que eu falei. É um ditongo aberto O e tônico, mas a palavra é paroxítono. Ele está na penúltima, deixou de ter acento. ênfase para o paroxítono, não mexeu. Independência, paroxítono terminado em ditongo, não mexeu. Chapéu é um ditongo aberto El, só que está na última sílaba, né? Então é oxítono, logo, não atrapalha, não muda absolutamente nada aqui. Então a resposta é letra B de bola, tá? Número 27. Tinha pacote pequenininho, médio, grande, tá? Assinale a alternativa em que a palavra em destaque é acentuada pela mesma regra da palavra destacada na frase acima. A regra é da palavra médio. Médio é paroxítona terminada, ó, em... Ó, minha letra ficou até bonitinha. Ditongo, professor bobo, né? Mas é que fico feliz quando ela fica melhorzinha. Paroxítono terminado em ditongo. Ponto. Ah, ditongo crescente. Ô, gente, é crescente, mas não faz diferença para a regra de acentuação, tá? Já frisei isso com vocês. Então vamos lá, eu quero achar uma paroxítono terminada em ditongo. Qual? Onde? Veja bem. Também na letra A. Também a regra da oxítona terminada em. Oxítona terminada em AO em ens, beleza?
Saía. Saía é a regra do hiato heterogêneo, tônico, sozinho na I, né? No caso, sozinho na sílaba, não seguido de NH. Então tá diferente. Ninguém. Ninguém é a mesma regra do também. Oxítono terminado em em. Olha a letra D. Anúncio. Anúncio. Paroxítona terminada em ditongo. É a mesma regra da palavra do enunciado e por isso é a nossa resposta. Eu sou humilde, não me custa olhar a última para poder cravar. A secretaria, não está escrito secretária. Se tivesse escrito secretária, secretária escreve com acento, né, gente? Ó, secretária. Aí seria paroxítona terminado em ditongo. Mas aqui está escrito secretaria. Secretaria. Então a secretaria recebeu a documentação. Tá? Então, não é paroxítona terminada em ditongo, é uma paroxítona terminada em A, porque separa o URI do A. Ah, é aquele caso de paroxítona eventual, ocasional? Não, tem nada a ver. Aquele caso teria que ter acento, teria que ser uma paroxítona terminada em ditongo para você pensar nele. Então, resposta aqui, letra D de dado. 28. Ó, observe o seguinte texto. Acha uma lindeza os barcos veleiros coloridos. Considere as palavras acha, veleiros e pretendentes. E analise as afirmativas. Identifica-se a ocorrência de dígrafo em acha. Gente, tem o dígrafo CH aqui bem óbvio, né? Então, verdadeira primeira. Em veleiros, apresenta-se de tom crescente. Ó, em veleiros eu tenho o EI na mesma sílaba. Lembra lá, qual é a relação de força? Na mesma sílaba, eu tenho isso aqui, ó. O A é mais forte que o O, que é mais forte que o E, que é mais forte que o I, que é igual ao U. Ou seja, na mesma sílaba I e U não dá para saber 100%, tá? Mas o que me interessa é que eu tenho um E e um I. Quem é a vogal? O E. Vogal mais semivogal é um ditongo decrescente, não um ditongo crescente. Falso. Tem-se um encontro consonantal em barcos. Ó, barcos tem o R e o C, cada um com seu próprio som. Encontro consonantal, verdade. Então é correto o que se afirma apenas em 1 e 3. Nossa resposta é letra D de dado. Olha essa questão 29, gente. Que questão bonita. Very beautiful, very beautiful, gente. Linda, linda. O que o tio Macarrão fala com você? Sempre. Olhe primeiro na regra de acentuação, a regra geral. Só vai partir para olhar a regra especial se a regra geral tiver sido desrespeitada. E a palavra Olimpíada está aí para te derrubar. É a questão, realmente, a questão mais diferenciada dessa prova, tá? A questão que você tem que ter perspicácia, além do conhecimento ali, da regra e tudo, você tem que ter uma sacada ali, tá? Então, vamos ver? Olha só. Como é que separa Olimpíadas? Ele quer saber o motivo da Olimpíada ser acentuado, tá? Beleza? Muita gente boa pode acabar indo para essa regra, apresenta hiato com I. A regra do hiato, mas não é. Ó, Olimpíadas, né? É assim que separa. Última, penúltima, antepenúltima. A regra geral foi desrespeitada? Não. Por que Olimpíadas é acentuada? Porque toda proparoxítona é acentuada. Por isso a resposta aqui é a letra A. Ah, mas e a regra do hiato? A regra do hiato só vai entrar como uma regra se a regra geral for desrespeitada. Eu só pego lá e olho que saída é a regra do hiato. Por quê? Porque paroxítona terminado em A não era para ter acento. Mas teve. Ah, por quê? Porque tem uma regra especial. Como aqui a regra especial, a regra geral não foi desrespeitada, tá tudo certo. É proparoxítona. Acabou. Tá? Bonita, né, gente? Estão emocionados? Emociona que é bonito. Vamos lá, número 30. Relaciona adequadamente a justificativa quanto à acentuação gráfica ao vocábulo referente, né? A mesma justificativa poderá ser aplicada a mais de um vocábulo, a mais de uma palavra. Bom, a 1 é, acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. O que eu faria? Procuraria aqui o que é proparoxítona. Você é? Não. Único. Opa, único é proparoxítona, número 1, certo? Diário? Não. Família? Não. Também? Não. Português? Não. Opa, tem uma saída estratégica se eu quiser. Só essa é proparoxítona, então só essa tem o 1, não tem? Que é o segundo parêntese, né? Então o que eu teria que fazer? Eu teria que olhar, ó,
aqui não tem 1, aqui não tem 1, aqui não tem 1, aqui tem 1, aqui não tem. A única que tem 1 é a letra D de dado. Eu poderia já ir nela, mas eu sou humilde, né, gente? Vamos lá. Ó. 2. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Essa aqui é? Não. Diário? Sim. Família? Sim. Também? Não. Português? Não. Ó, continua batendo aqui, ó. Tá vendo ó, a sequência depois do 1? Agora 3. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em A e O e em ou ens. Bom, você é oxítono terminado em E. Ó, não é 1, é 3, gente. Ó, viagem. 3. Também é oxítono terminado em em. E português, oxítono terminado em E, seguida de S. Então, ó, ficou 3, 1, 2, 2, 3, 3. Resposta correta para número 30 é a letra D de docinho, beleza? Ou de dado, se você preferir. Bom, meus amigos, terminei. Ficou fácil, né? Aí, 10 minutinhos a gente arrematou essas 5 questões. A questão 29 é, de fato, a questão mais chatinha da prova, tá? Mas pode se te complicar. Mas dá para sobreviver, dá para vencer aí, beleza? Espero que tenham ido bem, que tenham mandado bem. E não só pelo resultado em si de ir bem, né? Fui bem, não. É porque significa que você está no caminho certo. Mas e se eu não for bem? Se você não for bem, é hora de pegar o simulado, olhar o que você errou e tentar entender onde você está errando no seu estudo. Ele é um diagnóstico para a gente. A gente vai pegar isso aqui e vai bater em cima do que, né, vocês têm que fazer isso, a gente um pouco aqui, mas o curso também precisa seguir, mas no estudo de casa e na monitoria é a hora de vocês pegarem e ajustarem, sabe? Uma sintonia fina ali, ver o que está errado, beleza? Um abraço para vocês e até uma próxima.